Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, meu Pai, para aprender da tua palavra, meu Deus. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, Senhor, nos dando sabedoria, nos conduzindo, meu Pai, nos fortalecendo, aumentando a nossa fé. Nós te agradecemos, Deus, por esse ano todo que passamos reunidos, estudando a tua palavra, meu Pai. Nós acreditamos, Senhor, no crescimento, Deus, através do ensino, através do estudo da palavra de Deus. E pedimos que o Senhor continue fortalecendo a nossa fé, nos abençoando nesse ano novo que está começando. Que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor esteja sempre no controle das nossas vidas e que a gente tenha compromisso, meu Pai, de estar sempre buscando a tua face e a tua presença, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos estudar a última lição do trimestre e o título dela é Missões e a Volta do Senhor Jesus. A gente vai fazer a leitura que está em Mateus, capítulo 24, do 3 ao 14, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quantas serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos, e em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Então, nessa passagem que nós lemos, é o próprio Jesus falando quais são os sinais do final dos tempos, da segunda vinda de Jesus, porque Jesus já estava ali, né? E eles perguntam para Jesus quando é que ele vai voltar, e Jesus diz isso, todas essas coisas. E se nós observarmos todos esses sinais que Jesus disse que aconteceriam, eles acontecem desde que Jesus morreu. Porque fala de guerra, e naquela época já teve guerras, rumores de guerras, naquela época já tinha esses rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos em vários lugares. E a gente olha para o nosso contexto mundial de hoje, que nós tivemos uma pandemia, nós estamos tendo guerra da Rússia contra a Ucrânia, guerra de Israel contra o Hamas, né, contra o terrorismo, e a gente fala, meu Deus, é o fim. Mas se a gente olhar para a história, a gente vai ver que já teve guerras piores, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que morreu muito mais gente, não tem nem comparação. Morreu milhões de pessoas. Se os irmãos pesquisarem no Google mesmo, quantas pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial, vai dizer que foi mais ou menos 10 milhões de mortos. E se você pesquisar quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial, vai dizer que morreram mais ou menos 60 a 70 milhões de mortos. Então foi muita gente que morreram nessas guerras, então foram guerras muito maiores do que as guerras que nós estamos tendo hoje. Com relação à pandemia também, a gente vai ver que a gente já teve outras pestes que matou muito mais gente do que a pandemia que nós vivemos agora. Então, se você for falar da peste negra, que aconteceu no século XIV, se você pesquisar no Google, vai dizer que morreu aproximadamente 200 milhões de pessoas.
que naquela época significava a metade da população mundial. E aí teve também a gripe espanhola, que coincidiu com a Primeira Guerra Mundial, e se você pesquisar vai dizer que morreram também mais ou menos 50 milhões de pessoas. Então assim, nós já tivemos pandemias piores, guerras piores, e continua acontecendo. Então assim, desde sempre os sinais já estão se cumprindo. Mas no final, e é o que a gente vai estudar hoje, faz essa correlação da volta de Cristo com a pregação do evangelho a toda a criatura. Então a gente vê a importância do trabalho missionário, porque é somente através da obra missionária que o evangelho vai ser pregado. Então ele diz lá no último versículo que nós lemos, que é o 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Esse último é um dos sinais que fica mais fácil dele se cumprir verdadeiramente agora. E por isso talvez a volta de Cristo realmente esteja perto. Por quê? Porque por causa da tecnologia, o evangelho está se espalhando de uma maneira mais rápida do que aconteceu anteriormente, em outros anos, em outros séculos. Então a gente vai encerrar esse trimestre falando desse trabalho missionário relacionado com a bendita esperança que nós cristãos temos, que é da volta de Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. Então nós temos que pregar o evangelho a todos. E desde que Jesus morreu e ressuscitou, ele pode voltar a qualquer momento. O primeiro tópico da lição diz assim: alcançando o mundo até que Cristo volte. Este evangelho do reino será pregado. Então o texto de Mateus 24:14 afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado a toda a criatura em todo o mundo. Somente Deus sabe o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada conforme os seus desígnios. Somente Deus sabe quando Jesus vai voltar. E até que isso aconteça, nós como igreja temos que cumprir o nosso propósito e a nossa missão de pregar, de anunciar o evangelho a toda criatura em todo o mundo, até que Jesus volte para arrebatar a sua igreja. Amém? O próximo subitem diz sobre a urgência da tarefa. Então, como eu disse, de acordo com o que nós lemos no texto que o próprio Jesus falou, todos os sinais, eles já estão se cumprindo. Então, é urgente a pregação do evangelho. Então, nós temos que pregar, nós temos que anunciar. Os discípulos de Cristo, eles são convocados a desenvolver talentos concedidos por Deus, de modo que possa dar frutos antes da volta do Senhor Jesus. Então, existe uma colheita que precisa ser realizada antes do tempo certo da ceifa, ou seja, antes da vinda do Senhor. Os obreiros, eles precisam concluir a sua obra, mesmo sendo poucos. E o próprio Jesus disse, os campos estão brancos, orem para que Deus envie obreiros. Então nós, como igreja, temos que orar para que Deus levante, para que Deus capacite, para que Deus prepare e para que Deus envie cada vez mais obreiros para anunciar, para pregar a mensagem do evangelho, Porque nós precisamos estar preparados e a noiva precisa estar pronta, precisa estar preparada para receber o noivo, para as bodas do Cordeiro, amém? E o próximo tópico diz assim: a volta de Jesus atrelada à obra missionária, a relação da volta de Jesus e missões. Então, a volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvidas, está ligada à obra missionária, como afirmava o grande evangelista Billy Graham, que ele dizia, de acordo com o texto de Mateus 14, que foi o que nós lemos, Deus ligou a segunda vinda de Jesus Cristo com o sucesso da evangelização mundial. Então, nós precisamos pensar o que nós estamos fazendo como igreja, Nós precisamos trabalhar pela salvação de almas, pela pregação do evangelho. Nós, para esse serviço missionário, temos a cooperação do Espírito Santo de Deus,
Nós temos a vontade de Deus que não deseja que ninguém se perca, que ninguém pereça, e cada um de nós cristãos devemos estar à disposição de Deus para atender o chamado da evangelização. Pois como diz lá em Provérbios 11, versículo 30, o fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas é sábio. Então nós precisamos ganhar almas, né? Nós precisamos anunciar o evangelho. O próximo subitem diz assim: o chamado para a igreja. As palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. E como eu disse, sempre esteve próximo, porque Jesus fala que ele vem cedo, né, que ele vem sem demora. E nós precisamos estar sempre preparados para esse retorno de Cristo. E como a Bíblia diz também, que o tempo de Deus é diferente. Que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, assim, no tempo de Deus faz pouco tempo, né, que Jesus ressuscitou. Mas no nosso tempo parece que já faz muito tempo, porque são muitos anos. Então, nós ficamos nessa expectativa e nós devemos mesmo ficar, né? Nós devemos mesmo estar nessa expectativa da volta e do retorno de Cristo. Mas tem que ser uma expectativa ativa. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar anunciando a mensagem do Evangelho, nós precisamos estar obedecendo, né, aquilo que o Senhor nos instruiu, aquilo que o Senhor nos ensinou. Então, nessa última hora da igreja, neste mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal para a evangelização. Então, para que novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo, chamar por ocasião da sua volta. Então nós precisamos aproveitar o grande avanço tecnológico que nós temos tido nos últimos tempos, e a gente vê o tanto que o inimigo ele é astucioso, porque ele está se aproveitando dessa tecnologia para tragar vidas. Quantas pessoas estão ficando com problemas mentais, de ansiedade, de depressão, viciadas realmente na tecnologia, nas redes sociais. Então estão usando esse recurso tecnológico que serve como evangelização, para nós usarmos para evangelizar. O Satanás está usando para destruir a vida das pessoas, a vida dos jovens, a vida de qualquer pessoa de qualquer idade. Então nós precisamos ter cuidado e nós precisamos estar atentos. Nós temos que usar aquilo que está disponível com sabedoria, e tudo tem que ser feito para a honra e glória do Senhor. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nestes últimos tempos quanto à prática missionária. E o nosso desejo é que mais igrejas locais invistam em oração, em recursos humanos e financeiros para alcançar os que ainda se encontram perdidos. Vivemos os últimos dias da igreja no mundo e por isso essa obra é urgente. Que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus, Senhor Cristo, que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la. Amém? Então, todo esse trimestre nós falamos da importância da evangelização, do trabalho missionário, e a gente encerra falando que existe uma relação do retorno de Cristo com a pregação do evangelho para todo o mundo, né? Todo mundo tem que conhecer essa mensagem do evangelho. Então é muito importante que agora que a gente estudou, que a gente tem esse conhecimento, que a gente tem esse entendimento, a gente assuma esse compromisso com Deus de orar para que Deus prepare, para que Deus levante, para que Deus envie pessoas, mas também de nos colocar à disposição para, quem sabe, nós sermos esses missionários, nós sermos as pessoas que vai anunciar, que vai pregar o evangelho, né, e ganhar almas para o reino do Senhor. Deus, ele conta conosco
para que essa mensagem do Evangelho chegue em todo o mundo e nós temos que fazer a nossa parte, amém? Então essa foi a lição de hoje, a última lição do trimestre. Na próxima aula nós já vamos iniciar uma nova revista, uma nova lição e que os irmãos continuem conosco, né? Ouvindo, aprendendo, estudando a palavra do Senhor, porque isso é muito importante para o nosso fortalecimento e o nosso crescimento espiritual, amém? Até a próxima aula em nome de Jesus.